De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor, sociólogo, escritor da história de Novo Hamburgo, Jefferson Silva. Escritor de 15 livros, a gente está destacando aqui 2 que são da história da nossa cidade. Jefferson, eu te provocava antes da gente ir para o intervalo. Quando Novo Hamburgo fez 80 anos, tu fez uma avaliação muito importante para nós dessa história da nossa cidade. E aí essa frase que eu pensei. Novo Hamburgo quis ser moderna e hoje é o que é. Pronto. Exato, porque a gente tem a ideia, popularmente se tem a ideia de que ser moderno é estar vamos dizer assim, no avançado do progresso, da tecnologia, das questões econômicas, da urbanização, né? Mas ser moderno, ele, na verdade, é um estado de pertencimento a um ambiente não necessariamente ordenado. Não precisa ser ordenado. Não, e nem precisa ter uma boa condição econômica, cultural, financeira e de urbanização, né? Só para ficar ou educacional, etc. Então, o que acontece? Novo Hamburgo, ela queria tanto esse progresso, que é sinônimo de modernização, mas acabou se tornando uma mini metrópole, com as suas qualidades, os seus defeitos, com as coisas boas e as coisas ruins. Então, com uma cidade urbanizada, mas também com uma periferia. Tu destaca que o Novo Hamburgo sempre escondeu um pouco essa periferia. Escondeu até, não era muito destaque, na verdade, nos jornais. Porque era um Novo Hamburgo pujante, de muitas fábricas de asfalto. Embaixo do asfalto não tinha um esgoto, por exemplo. Exatamente. E mais, né, por exemplo, um asfalto feito sem levar em conta a impermeabilização da cidade, né, a questão hídrica. Hoje, em 2017, não se faria esse monte de asfalto que se fez nos últimos 40 anos. Se faria de forma diferente, né? Mas o que é importante assim, perceber, me parece, é que essa ideia-chave que move Novo Hamburgo, ela é muito importante, porque ela faz com que as pessoas sigam em frente. Né? Mesmo diante de tantas dificuldades, tantas dificuldades. Novo Hamburgo sistematicamente passa por crises e levanta e vai em frente. É verdade. Ela não olha para trás e diz, nós poderíamos ter sido isso se tivéssemos feito aquilo, não, ela segue em frente e a vida é isso. Né? A vida é seguir em frente e aceitar o que se tem. Não de uma forma passiva, que me faça ficar estacionado, mas a partir dali poder continuar progredindo. É muito difícil uma cidade que viveu toda essa pujança que Novo Hamburgo viveu, única em grande parte dos municípios do Brasil afora, né? Sim. Ou uma das poucas, na verdade, que viveu tudo isso que nós vivemos e depois vivemos momentos tão difíceis. É muito difícil se continuar caminhando? Não, pelo contrário. Eu acho que Para Novo Hamburgo é vocacionado isso. E é isso que me parece que eu percebi desde o início da chegada então do trem em Novo Hamburgo, né? De seguir caminhando, crescendo, né? Com suas dificuldades, mas seguir em frente. Descendo o olhar, o flaneiro enxerga o prédio da antiga sede da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, mais conhecida como Veterana. Nos idos de 1911, o ano de sua construção, eram famosos os bailes de Kerk ali realizados. Chegavam a durar 3 dias, de domingo a terça-feira, nos anos 40 e 50. Os encontros ali eram uma opção para quem cansasse do footing na Pedro Adams Filho. Na década de 60, o quente eram as reuniões dançantes realizadas aos sábados, entre as 20 horas e a 1 da madrugada. O flaneiro lembra do laque nos cabelos femininos e do Cuba Libre na copa. Havia o conjunto para animar o baile e os medrosos de plantão em frente à pista de dança. A própria atmosfera reprimia os namoros. Como comunidade pequena que ainda era, todos se conheciam. As moças que ficavam nas mesas, bem em frente à pista, eram descartadas, pois pela feiura, mas é que se recusassem o convite para dançar, todos veriam. Para as que ficavam ao fundo, nas mesas não tão bem iluminadas, deveria-se ter cautela, pois elas poderiam ser mais altas ou mais baixas do que representavam.
enquanto sentadas. Se assim fosse, poderia correr o risco, a discrepância do casal. O próprio convite era uma grande formalidade. Nas mesas, as moças faziam-se acompanhadas de um verdadeiro júri, pai, mãe, irmão, tia, primo, etc. Uma vez criada a coragem necessária ao convite, se a moça disfarçasse muito, ela deveria fazer ares de se surpreender com o pedido, o rapaz passava reto. Se parasse e a vítima aceitasse o convite, a mãe lançava um olhar firme e ameaçador, como se dissesse, dança, mas não aperta. Que maravilha! São trechos do livro Pegadas Urbanas no Novo Hamburgo com o palco do flaner, que vai dos anos da emancipação, como falaste, até os anos 90. Esse outro livro também foi tese, né? Então, depois de... Cumplicidade e Traição a Novo Hamburgo dos anos 40 e 50 na pena do cronista Hercílio Rosa. Isso. Durante a pesquisa, eu detectei um cronista dos anos 40 e 50, chamado Hercílio Rosa. E ele, então, tinha uma crônica semanal no jornal 5 de Abril. E também, depois eu fui descobrir, ele escrevia notas encolhidas no outro jornal que eu não me lembro o nome. Só que só com ER. E aí lá ele era muito mais ácido e sarcástico. O que eu fiz? Eu levantei todas as crônicas, né, digitei, compilei e também as notas encolhidas. E a proposta era fazer a continuidade do trabalho. Mas como eu acabei saindo de Novo Hamburgo, não dei continuidade. A ideia foi, então, depois juntar tudo isso aí para que pudesse servir de registro para a história de Novo Hamburgo. Né? Um registro do original do cronista. Tanto que outros pesquisadores pegam esse material e escrevem artigos. Os 2 livros estão disponíveis na internet, né? Sim, a ideia é sempre deixar disponível, até porque o acesso, hoje no mercado editorial, eu posso publicar 1000 livros impressos e vão acabar ficando lá na prateleira. O acesso do livro eletrônico é de quase 100 vezes mais e cada vez crescendo. Não tem venda em livraria do Pegadas Urbanas e nem do Hercílio, né? Não. Mas os 2 livros estão disponíveis. Eu tenho eu guardo comigo com muito carinho há mais de 10 anos. Hoje eu recebi o autógrafo do Jefferson, mas eu guardo com muito carinho. E tive a oportunidade recentemente ler trechos do Hercílio Rosa. Ele é um cronista extremamente moderno, mesmo para o tempo dele, né? Exatamente. Ele poderia estar escrevendo em 2017. Poderia. E o olhar dele é um olhar muito perspicaz sobre aquela década, né? Sobre a nossa comuna, né? Porque ele falava da cidade, né? Claro que ele tinha um olhar muito progressista, né? Aquela ideia de que as coisas do progresso, a industrialização, isso nos traria a nossa modernização. Então, faltou um pouco para ele um olhar de mais distanciamento. Porque esse olhar de distanciamento, aquele que enxerga as benesses, mas também enxerga as coisas que não estão tão bem. Tu fala do Novo Hamburgo como uma cidade multicultural. Exatamente. Como é isso? É uma cidade que, ao longo, desde a chegada do trem em Novo Hamburgo, né, e a partir dos anos 40, 50 principalmente, por conta da industrialização, muitas pessoas do interior do estado, até de outros estados, vieram morar em Novo Hamburgo. Nos anos 60, 70, muito essa questão da exportação do calçado, então esse contato com os Estados Unidos, com a Europa, enfim, com o mundo, né, de uma maneira geral. Isso faz com que a cidade seja atravessada, né, diuturnamente por culturas diferentes, por visões de mundo, e que faz com que a cidade, nesse sentido, não tenha uma visão só unilateral, né, mas várias visões. Então, pessoas que pensam das formas mais diferentes. Então, multiculturalidade entendida nesse caldeirão cultural. Muito especial para a nossa Muito cidade. especial, que é o que as metrópoles têm.
né? O que assemelha Novo Hamburgo a São Paulo, a Nova York, claro, com as devidas proporções, mas faz com que Novo Hamburgo seja um caldeirão cultural bastante importante. Mas também tu faz, em determinado momento, eu não me recordo se foi na Folha de Novo Hamburgo que eu li isso, na tua reportagem antiga, faz também com que a gente fique com um pedaço de Novo Hamburgo, né? Assim como Gramado é compreendido pelo seu centro, eu me lembro que tu faz essa referência de Gramado, assim como Nova York é compreendida pela sua Manhattan e assim por diante. Tu citas mais um espaço, não recordo qual. Novo Hamburgo acaba não sendo compreendida como esse todo, mas com aquilo que as luzes da informação, dos jornais, com esse próprio progresso, passa a elucidar, desvelar. Né? Claro, porque se a gente olhar a visão de quem escreve num jornal, não, ela acaba sendo uma visão de uma parte dessa sociedade. Elitista? Acaba sendo elitista, né? Nos últimos 10, 20 anos, se começaram a fazer muitas pesquisas para tentar resgatar essa visão mais periférica da cidade, né? Então, isso também é muito importante. Não que ela não existisse, ela existia, mas acabava não sendo resgatada. Então, a importância de mostrar não só a visão de quem escrevia no jornal, mas também a visão, né, pela memória. Por exemplo, muitos trabalhos começam a ser feitos de entrevista com pessoas da periferia, que trazem essas falas para a luz da história. Então, isso é muito importante. Dá para a gente ser otimista com o futuro da nossa Novo Hamburgo? Olha, uma cidade que nasce, né, que tem a sua gênese nessa ideia do seguir em frente, me parece muito difícil alguém segurar, né? É uma pedra que rola ribanceira abaixo, né, em que fica difícil ficar embaixo dela, porque a pedra vai rolar e vai atropelar. Vamos atropelar. Então, me parece que Novo Hamburgo, ela sempre vai estar se reconstruindo, se reaprendendo com os seus erros, né? E isso é extremamente importante para uma cidade. Bela visão. Obrigado. É uma visão positiva, né? Mas é uma visão. Por emprestar essa visão para nós, que faz a gente respirar e enxergar mais uma perspectiva em dias em que, felizmente, as coisas caminham para frente, mas às vezes não com a velocidade que a gente gostaria, né? Que acabam não tendo os desdobramentos que a gente gostaria, mas uma cidade, como tu falou, né? Pujante, com 250 mil maravilhosos habitantes. Né? Eu que agradeço. Sucesso sempre. Parabéns, eu digo que sou fã porque é uma bela leitura, eu sugiro demais que as pessoas busquem recuperar isso, e dizia para o Jefferson, à medida que a gente vai, eu li o primeiro livro há mais de 10 anos, deve fazer 10 anos e meio talvez, eu li o Pegadas Urbanas, eu recordo lá no início dos anos 2000 das crônicas que eram semanalmente, partes do livro semanalmente viravam Exato. crônicas da Folha de Novo Hamburgo. E hoje tendo a oportunidade de conversar contigo, e claro também, cumplicidade e traição, a Novo Hamburgo dos anos 40 e 50 na pena do cronista Hercílio Rosa. Sucesso, parabéns, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado. E seja sempre muito bem-vindo a Novo Hamburgo e à nossa Vale TV. Muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com um professor, historiador, escritor do Pegadas Urbanas e da Cumplicidade e Traição, o Jefferson Seubach. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.